A história de João na ilha de Patmos é uma narrativa repleta de emoção, aprendizado e revelação. Nesse relato bíblico, João, o autor do livro de Apocalipse, encontra-se em um exílio forçado na isolada ilha de Patmos, uma situação de solidão e isolamento que iria mudar sua vida para sempre. O exílio em Patmos, João, o apóstolo amado de Jesus, enfrentou muitas provações em sua vida, mas nada poderia tê-lo preparado para o exílio em Patmos. Ele havia dedicado sua vida a espalhar a palavra de Cristo, e agora, por sua fé, encontrava-se desterrado para essa ilha rochosa no mar Egeu. Aos seus 90 anos, João já carregava consigo uma bagagem de experiência e sabedoria que poucos poderiam igualar. No entanto, a solidão em Patmos era quase insuportável. O rugido do oceano e a visão implacável do horizonte desolado eram seus únicos companheiros. João passava seus dias orando, meditando e refletindo sobre a fé que o trouxera até ali. Às vezes, era tentado a desistir, mas sua devoção o manteve firme, aguardando a vontade de Deus. A visão do céu aberto. Num dia em que o sol se punha sobre o horizonte, João sentou-se para orar, como fazia todas as tardes. Mas algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu diante dele, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada para trás. Uma luz deslumbrante o envolveu, e ele se encontrou no limiar do divino. Perante seus olhos maravilhados, João viu um trono de glória, e aquele que estava assentado nele era a própria imagem da majestade e santidade. O próprio Deus. Diante do trono estavam 4 seres viventes, cheios de olhos, proclamando incessantemente a santidade de Deus. As lágrimas de João fluíram, e ele se lançou prostrado diante do Criador. Era uma experiência esmagadora, mas ele sabia que estava prestes a testemunhar algo ainda mais inacreditável. Os 24 anciões. Enquanto João estava prostrado em adoração, algo extraordinário ocorreu. 24 anciões apareceram ao redor do trono de Deus. Estavam vestidos com vestes brancas resplandecentes e coroas de ouro em suas cabeças. Cada um deles carregava uma taça de ouro cheia de incenso que representava as orações dos santos. Os 24 anciões eram uma visão de esplendor e majestade. Representavam a liderança e a autoridade espiritual. Enquanto João os observava, ele compreendeu que essas figuras representavam algo muito mais profundo do que simplesmente a idade ou a autoridade. Eles simbolizavam a continuidade da fé ao longo das eras, a união entre o Antigo e o Novo Testamento, a promessa de redenção cumprida. O Cântico de Adoração. Os 24 anciões, em um gesto unificado, prostraram-se diante do trono, lançando suas coroas aos pés de Deus. Eles começaram a cantar um cântico de adoração, glorificando o Senhor por sua criação e redenção. Suas vozes se entrelaçavam em harmonia perfeita, ecoando por todo o céu. O cântico dos 24 anciões ressoou nos ouvidos de João como a mais bela música que ele já ouvira. Ele se uniu a eles, com lágrimas de gratidão e humildade, reconhecendo a grandeza de Deus e seu plano divino para a humanidade. Era um momento de pura reverência, onde o tempo e o espaço pareciam desaparecer, e apenas a presença de Deus importava. A missão dos 24 anciões. Conforme João continuava a observar essa visão incrível, ele começou a compreender o propósito dos 24 anciões. Eles eram agentes da vontade de Deus, representantes dos fiéis de todas as eras. Suas coroas lançadas aos pés de Deus simbolizavam sua humildade e submissão à soberania divina. As taças de incenso eram um lembrete das orações fervorosas que intercediam em favor da humanidade. João compreendeu que, enquanto os anciões adoravam a Deus no céu, também estavam ativamente envolvidos na obra de redenção na terra. Eles representavam a continuidade da fé, a promessa do perdão divino e a esperança de que, apesar das provações e tribulações, o plano de Deus estava sendo cumprido. A lição espiritual.
A experiência de João na ilha de Patmos e sua visão dos 24 anciões o deixaram profundamente impactado. Ele aprendeu que, mesmo nos momentos de maior solidão e desespero, a presença de Deus está sempre ao nosso alcance. Os 24 anciões representavam a união entre o antigo e o novo, entre as promessas do passado e sua realização no futuro. Essa visão transcendental também ensinou a João que, embora o mundo possa parecer caótico e sombrio, a adoração e a submissão a Deus são o caminho para a verdadeira redenção. Os 24 anciões, com suas coroas e taças de incenso, lembravam-no de que a oração e a fé são fundamentais para a compreensão da vontade de Deus. Assim, João, o exilado em Patmos, aprendeu que a jornada da fé é um testemunho da continuidade da esperança e da redenção, e que a adoração a Deus é a chave para compreender o plano divino para a humanidade. Sua visão dos 24 anciões foi um lembrete de que, mesmo nas situações mais adversas, a presença de Deus. A revelação dos livros selados. Conforme João continuava sua jornada espiritual na ilha de Patmos, ele ansiava por mais revelações divinas. Sua devoção intensificou-se, e ele passava a maior parte de seus dias em oração e meditação. Um dia, enquanto contemplava o mar agitado, uma voz ressoou em sua mente, como um trovão distante. A voz disse: "Escreve o que vês em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia." João sabia que era uma ordem divina. No entanto, ele estava prestes a testemunhar algo que o deixaria atônito. Diante dele, um anjo apareceu, carregando um rolo selado com 7 selos. O anjo clamou com uma voz poderosa: "Quem é digno de abrir o livro e soltar os selos?" João olhou ao redor, mas ninguém se mostrou digno. Era um momento de angústia, pois a revelação estava guardada, e ele ansiava por conhecimento. O cordeiro que era digno. Enquanto João observava com atento, um dos anciões que estava ao redor do trono de Deus se aproximou e disse: "Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, apareceu diante do trono. Ele estava em pé, como se estivesse flutuando com todo o seu poder, e tinha em mãos 7 chaves, que eram os 7 Espíritos de Deus. O Cordeiro tomou o livro selado da mão daquele que estava assentado no trono das trevas, Satanás. Nesse momento, todos no céu e na terra caíram em adoração diante do Cordeiro. João viu que a dignidade de abrir os selos não estava apenas na majestade de Deus, mas na obra redentora de Jesus. Era um lembrete de que a redenção estava ao alcance de todos os que aceitam o sacrifício de Cristo. A abertura dos selos. À medida que Jesus começou a abrir os selos do livro, João foi transportado para uma visão apocalíptica. Os selos revelaram guerras, fome, morte e destruição que assolariam a terra. João testemunhou a abertura dos 7 selos, cada um trazendo uma série de eventos impactantes. Enquanto observava, ele entendeu que essas revelações eram uma representação simbólica dos desafios e tribulações que a humanidade enfrentaria. No entanto, ele também viu que, mesmo no meio da devastação, a redenção e a esperança prevaleceriam para aqueles que permanecessem fiéis a Deus. O livro aberto. Após a abertura dos 7 selos, João viu outro anjo descendo do céu, segurando um livro aberto. O anjo deu o livro a João e disse: "Come-o, ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel." João obedeceu, e de fato, o livro era doce em sua boca, mas amargo em seu ventre. Isso simbolizava a natureza paradoxal da mensagem que ele estava prestes a compartilhar com o mundo. A palavra de Deus era doce e reconfortante para os fiéis, mas também amarga, pois trazia consigo a responsabilidade de compartilhar a verdade, mesmo quando essa verdade era difícil de aceitar. A medida do templo e as 2 testemunhas. João continuou a receber visões, incluindo a medida do templo de Deus
e a missão das duas testemunhas. Ele aprendeu que a presença de Deus estava centralizada no templo, mas também que o templo seria profanado e o mundo passaria por tribulações. As duas testemunhas eram enviadas por Deus com poderes extraordinários, mas também enfrentariam perseguições e hostilidades. No entanto, a mensagem de esperança era clara. A redenção estava a caminho e as testemunhas seriam ressuscitadas, anunciando a vitória final de Deus sobre o mal. A mulher e o dragão João continuou a receber visões, incluindo a luta cósmica entre a mulher e o dragão. A mulher representava a igreja e a descendência de Cristo, enquanto o dragão simbolizava o mal e o inimigo. Era uma batalha espiritual épica, onde o bem triunfaria sobre o mal, apesar das aparências. João aprendeu que, mesmo nas circunstâncias mais adversas e aparentemente sombrias, a promessa de redenção permanecia. A visão da mulher e do dragão era uma representação vívida da luta contínua entre a luz e as trevas e da vitória final da fé e da verdade. A besta e a marca. João continuou a receber visões poderosas na ilha de Patmos. A próxima visão o trouxe face a face com duas bestas terríveis. A primeira besta subiu do mar e representava uma força maligna que exerceria grande influência sobre a humanidade. A segunda besta, vinda da terra, apoiava a primeira, enganando as pessoas e impondo uma marca na testa ou na mão de todos que a aceitassem. João viu a natureza sedutora da besta e compreendeu que a marca simbolizava a escolha entre servir a Deus ou ceder à tentação do mundo. Era um alerta de que, mesmo em tempos de adversidade, a fidelidade a Deus era fundamental, pois a marca da besta era uma ilusão enganosa. As 3 mensagens angélicas. João continuou a receber visões e, desta vez, viu 3 mensagens angélicas sendo proclamadas. A primeira mensagem era um chamado para adorar a Deus, lembrando a humanidade da soberania divina. A segunda advertia sobre a queda da Babilônia, representando a queda das forças do mal. A terceira alertava sobre as consequências da aceitação da marca da besta. Essas mensagens eram um lembrete de que, mesmo diante de tribulações e tentações, a verdade e a justiça prevaleceriam. A humanidade tinha a escolha de adorar a Deus e rejeitar as tentações do mal, aceitando a marca ou permanecer fiel à sua fé, mesmo enfrentando desafios. Os 7 flagelos da ira de Deus. Na visão seguinte, João viu 7 anjos segurando 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Essas taças representavam os flagelos que seriam derramados sobre a terra como juízo divino. João testemunhou a destruição e o sofrimento que seguiriam. No entanto, ele também percebeu que esses flagelos eram um reflexo da justiça de Deus, destinada a punir o mal e purificar a terra. Eles eram um lembrete de que o julgamento final estava se aproximando, e a humanidade precisava escolher entre o arrependimento e a obediência a Deus ou enfrentar as consequências da rebelião. Compreendendo a jornada de João. A jornada de João na ilha de Patmos e suas visões profundas revelaram uma série de lições espirituais fundamentais. No primeiro capítulo, João encontrou-se em exílio, refletindo sobre a solidão e a devoção, o que nos ensina sobre a perseverança na fé em tempos difíceis. Nos capítulos seguintes, ele testemunhou a abertura dos selos, a vitória do Cordeiro, a revelação dos livros selados e a luta entre o bem e o mal. Cada visão o desafiou a entender que, mesmo em meio a tribulações, a redenção estava ao alcance daqueles que permanecessem fiéis a Deus. A marca da besta e as 3 mensagens angélicas lembraram João e a todos nós da importância de escolher entre a verdade e a tentação, mesmo em meio às adversidades. João, na ilha de Patmos, nos ensina sobre a luta entre a luz e as trevas, a importância da fé e da obediência, e a promessa de redenção e vitória final. Mesmo nas situações mais desafiadoras, a presença de Deus está sempre ao nosso alcance, oferecendo esperança e guia em nossa jornada espiritual. A história de João na ilha de Patmos
e suas visões profundas dos selos, do cordeiro, do livrinho, do templo e da luta cósmica entre o bem e o mal, revelaram-lhe não apenas a complexidade da existência humana, mas também a constante presença de Deus e sua promessa de redenção. Essas visões desafiaram João a permanecer firme em sua fé, a proclamar a verdade e a compartilhar a mensagem de esperança, não importando quão amargas ou doces essas revelações pudessem ser. A ilha de Patmos tornou-se o local de uma jornada espiritual incrível, onde João recebeu lições que moldariam o entendimento da humanidade sobre seu lugar na narrativa da existência. Por fim, as visões dos 7 flagelos da ira de Deus nos lembram que a justiça divina prevalecerá e que o julgamento final se aproxima. Oremos. Pai Celestial, em humildade e gratidão, ao contemplar a profunda jornada espiritual de João na ilha de Patmos, por nos permitir ouvir essas visões e lições que ele recebeu, que transcendem o tempo e continuam a guiar nossos corações e almas. Neste momento de reflexão, pedimos que abençoe a todos aqueles que ouviram e leram esta história. Que tu, Senhor, concedeste sabedoria e compreensão para aplicar as lições aprendidas na nossa própria jornada espiritual. Ajuda-nos a perseverar na fé, assim como João perseverou em sua solidão e devoção. Senhor, enquanto enfrentamos tribulações e tentativas em nossas vidas, registramos as visões dos selos que João testemunhou. Fortalece-nos em nossa fidelidade a Ti, para que possamos resistir à marca da tentação, escolhendo seguir a luz da Tua verdade. Assim como as mensagens angélicas nos lembram da soberania de Deus e das consequências da rebelião, que possamos proclamar a Tua glória e escolher o caminho da justiça e da obediência. Senhor, diante dos flagelos da ira de Deus, lembramos que a Tua justiça prevalecerá. Pedimos por Tua misericórdia e orientação para evitar a destruição que pode resultar de nossas ações pecaminosas. Ajude-nos a buscar a arrependimento e a redenção e a ser instrumentos da Tua paz e amor no mundo. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pedimos que nos fortaleças em nossa jornada espiritual, guiando-nos com a Tua luz para que possamos viver de acordo com a Tua vontade e encontrar a redenção eterna. Abençoa-nos com Tua graça e paz, hoje e sempre. Amém.